A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Ciência e Espiritualidade. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita e Ciência e Espiritualidade. Você pode postar as suas perguntas através do nosso WhatsApp. Formular sua pergunta. Participe conosco do programa Ciência e Espiritualidade. Uma novidade em breve, a partir do próximo mês, todos os programas da Rádio Brasil Espírita irão também sendo transmitidos simultaneamente pela Rede Brasil Espírita TV e pelo YouTube. Pois é, você também poderá acompanhar os nossos programas pela Rede Brasil Espírita TV e pelo YouTube simultaneamente a partir do próximo mês, interagir com a gente através do chat. Pois é, boa noite, Delza Chitaí. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, querido Pierre, aqui de volta conosco. Boa noite a todos os nossos ouvintes, a quem especialmente envio um carinhoso e fraterno abraço. Nós vamos iniciar novamente compartilhando a mensagem de Marco Prisco do livro Luz Viva, que é uma psicografia do Divaldo Pereira Franco. E o extrato compõe o projeto Lições de Vida, e vocês podem acessar o site liçõesdevida.org.br. A mensagem se intitula Aprender e Ensinar. Ouçamos. Quando você ignore um assunto, tenha a honestidade de dizê-lo sem constrangimento. Melhor reconhecer a própria ignorância e aprender do que aparentar saber o ignorado. Ouça o interlocutor com serenidade, não o interrompendo a pretexto de demonstrar cultura. Aprende-se quando se ouve e reflexiona. Falando-se, pode-se demonstrar ser um bom falante, nunca, porém, se revelará um sábio. Muitos se fazem professores ensinando aos outros o que eles já sabem.
Os verdadeiros mestres esclarecem pelo exemplo, usando a palavra somente quando isto se faz indispensável. Ante a angústia que asfixia as criaturas, auxilie sem vozerio e sem imposições verbais. Coopere com amizade e estimule com paciência, para que o ouvinte se libere da carga emocional constritiva. As disputas verbais exibem rivais insensatos. Aprenda com serenidade. Somente quem sabe ouvir para aprender tem recursos para ensinar. Boa noite, querido Pierre. Boa noite, Delza. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, Claudinha, lá em Campinas. E a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. A gente passou um tempo distante e a saudade bateu muito forte. A gente sente falta de estar aqui, sentindo essa energia positiva de todos vocês que estão aí nos ouvindo. E nesse mês, o nosso tema é um tema muito atual, né? E um tema necessário, que é ética, política e espiritualidade. Então, durante esse mês, agora no dia 12, hoje, inclusive dia 12 de junho, dia dos namorados, né? Recebam todos os maridos, mulheres, namorados e namoradas um fraternal abraço, um beijo no coração de todos, que esse dia e que esse amor continue e perdure para os outros durante todo o ano, durante toda a relação. E esse tema ética, política e espiritualidade, ele nos traz, nesse primeiro dia, nós vamos tentar abordar, tanto eu quanto Delza, como simples apresentadores, né, à luz da doutrina espírita. E dia 26 de junho, ao vivo também, nós estaremos recebendo a procuradora do Ministério Público, doutora Faildes. Doutora Faildes estará com nós dia 26, daí não já abordando tanto a luz do espiritismo, mas a luz da espiritualidade, sempre e da ciência, né? Porque o nosso programa é isso, essa conexão, essa interação, né? Essa visão além de fronteiras. Mas falando em ética, política e espiritualidade, eu acho que nesse primeiro momento do programa a gente não poderia deixar de conceituar esses três itens que nomeiam o nosso programa. E eu gostaria muito, né, de começar por ética. E a ética, muita gente fala o que é ética, o que é moral, e essa diferença ela tem que estar bem acentuada e bem definida para todos nós ouvintes, para todos nós que a ética ela é uma palavra derivada grega, né, e que ela diz respeito e ela é inerente ao caráter da pessoa. Então ela é inerente ao caráter e que tem muito, né, a gente vai ver então que isso, né, na nossa conversa vai ter muita inter-relação com a espiritualidade. A moral, ela deriva do latim mores, relativa aos costumes, e é importante a gente sempre referir, quanto à etimologia da palavra moral, que ela se originou a partir do intento dos romanos de traduzir a palavra grega ética. Então a ética diferencia-se da moral, pois enquanto a ética fundamenta a obediência e costumes, enquanto a moral ela é fundamentada em obediência de atos e costumes, a ética, ao contrário, busca fundamentar as ações morais pela razão. Então isso, filosoficamente, a gente tem essa diferença etimológica, então, em relação à ética inerente ao caráter e em relação à moral inerente a costumes. E a política, onde entra nesse contexto? A política, ela, se a gente for ter várias definições, a gente vai ter, eu puxei 5 principais, mas a gente tem que pensar a etimologia do termo política, ela vem do grego antigo de politeia, que indicava todos os procedimentos relativos à polis, cidade-estado, que era cidade-estado. Por extensão, poderia significar igualmente cidade-estado quanto sociedade, comunidade, coletividade.
Então, ou seja, trata-se da ciência de administrar em favor dos outros. Então, essa etimologia da palavra, né, do termo política, que vem também do grego politeia, que é ciência de administrar em favor de outros. Porém, nós temos, né, dentro dessas definições, algumas, né, então, a arte de ciência de governar, a arte ou ciência da organização, direção e administração de nações, estados, instituições, comunidades, pequenas sociedades. Pode ser também uma orientação ao método político. E hoje, né, dentro de todo esse contexto que passamos, né, na verdade, a gente tem muito dessa quarta definição que eu vou trazer agora, que é a arte de guiar ou influenciar o modo de governo pela organização de um partido, influência da opinião pública, aliciação de eleitores, entre outros. Então, vocês vejam aí a amplitude da política, mas a gente não pode esquecer, quando a gente fala de política, da etimologia do grego, né, da necessidade da ciência de governar, de atuar em favor de todos. Também, a política tem como definição habilidade no relacionar-se com os outros, tendo em vista a obtenção de resultados desejados, né? E daí vem aquela pergunta: esses resultados podem ser coletivos ou não. E por último, obviamente, vem a nossa espiritualidade, né? Que daí muitos, né? E essa espiritualidade, ela não está inserida ou circunscrita em qualquer religião. Ela é qualidade do que é espiritual. É característica ou qualidade que revela intensa atividade religiosa ou mística, sem necessariamente estar citando qualquer religião. Tudo que tem por objetivo a vida espiritual, a elevação, a transcendência, a sublimidade. A espiritualidade, ela deriva do latim spiritus, significando a parte essencial da pessoa que controla a mente e o corpo. A etimologia da palavra espiritualidade significa sopro de vida. O termo está relacionado também ao significado da vida e à razão de viver, não limitado, não circunscrito a crenças ou práticas religiosas, mas relacionado à busca da transcendência, acreditar que algo existe além da matéria, o que vai para além do que está nos dogmas dessas religiões tradicionais. Então, nesse primeiro momento, nós achamos muito importante definimos ética, política e espiritualidade. Parecendo, então, que essas três palavras, essas três ações, elas não têm tanta correlação. E você vê, né, que... Eu vou agora passar para você, Delza. A gente vê, de certa forma, uma resistência em nós, seres humanos. Isso, né, a gente pode ver em vários cenários, em seres humanos que estão nesse processo de transcendência, nesse processo de espiritualidade, independente da religião, em querer assumir algumas responsabilidades políticas. Frases como "o homem de bem não entra em política" são comuns, né, no nosso meio, tanto espírita, quanto católico, quanto evangélico. Delza, você, né, que foi e é uma mulher pública, como a gente pode conversar sobre ética, espiritualidade e política, que à primeira vista parecem tão distantes, principalmente nos tempos atuais? Você me faz uma pergunta, né, bastante, que exige muita reflexão. Mas como você colocou de início, eu retomo a questão de que é muito difícil falar em ética sem lembrar sua interseção com a espiritualidade. Porque eu estou falando também, como você, espiritualidade como uma dimensão humana, uma dimensão em busca da transcendência, sem vinculação com ritos, com dogmas, com sistemas.
Então, uma espiritualidade como essência motivadora do ser humano para o progresso individual, e esse progresso num ciclo construtivo em que se aliam experiências, e essas experiências sempre acrescentando possibilidades de aperfeiçoamento do caminho da perfeição, entendendo que não somos perfeitos, né? A perfectibilidade é a nossa missão, a busca da perfectibilidade. Então, esse caminho, né, nessa busca em que a formação do caráter se faz em experiências e vivências que se seguem, ela se faz pela ausculta de sentimentos, de reflexão sobre os pensamentos e interpretação das ações, seja no cotidiano, seja no campo coletivo. E ainda mais, ela se alonga na consulta íntima, em que a lei natural, inscrita na consciência, traz a cada um de nós, um convite à responsabilidade pessoal e à responsabilidade social. É o homem, bem caracterizado, em uma contínua co-construção, em que vai avaliando valores e virtudes através das referências humanas, sociais, políticas, culturais. Então, alongando ou agregando a política, eu também me parece paradoxal falar nessas 3 dimensões, mas é também muito difícil falar de ética, de política e espiritualidade sem lembrar o paradigma ético da justiça. Então, do ponto de vista filosófico, eu creio a política como a arte de administrar a sociedade de forma justa. Justiça. Administrar a sociedade de forma justa. E nesse aspecto, eu lembro o Livro dos Espíritos, não é? Na parte das leis morais, capítulo 11, que é exatamente da lei da justiça, de amor e de caridade. Então, justiça e direitos naturais. Kardec pergunta, questão 873. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? A resposta está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração dos homens. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então, resgatando aquilo que você colocou, ética, espiritualidade e política, como uma arte de administrar a sociedade de forma justa, são fundamentais ou são fundamentos para uma vida plena. E aí, nesse mesmo capítulo, na questão 875, Kardec pergunta: como se deve definir a justiça? E a resposta: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, não se pode, né, a meu ver, Pierre, se falar em ética, espiritualidade e política sem ter como paradigma a justiça. Sim. Não é? Daí tão bom que a Faildos vem aqui no próximo programa. Eu vi ainda que essas questões, elas nos esclarecem a natureza espiritual da ética.
Isso, né? Então ela não está, ela está em a natureza. Tá. Não é? O sentimento da justiça é uma lei natural. Portanto, a ética de fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a si mesmo está como uma lei inscrita na nossa consciência. Então, sendo um homem, portanto, um animal social e político, é claro que as relações de convivência, essas relações são estratégias pedagógicas para o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento coletivo. E elas só se desenvolvem se tenham como fundamento a ética. Então, quando a gente, como você fala, e agora a gente está tão preocupado dos, vamos dizer, descaminhos que a política está trazendo, não é? Na realidade, nós estamos falando não da política com essa fundamentação ética, mas de uma política partidária ou uma política vinculada ao poder, que é também uma das formas de analisar a política como poder. Sim. Não é? Então, nesse aspecto, o que é que acontece? Ora, para se manter o poder, né, nesse caso você tem qualquer que seja o grupo social, você tem as relações de poder. E essas relações, então, exigem, por parte de quem o detém, a manutenção desse poder e até mesmo a perpetuação dele. E é o que a gente viu e está vendo ao longo da nossa história, né? E aí é quando fica bem claro também que emergem as estratégias viciadas de subordinação, de dominação e, consequentemente, ou como causa e consequência, a injustiça. Tudo isso nos revela a entronização do egoísmo. Não é? Então, quando a gente fala em ética, espiritualidade e política, nós temos que ter a consciência de que estamos falando, vamos dizer assim, de um tripé em que o homem, todo o progresso do homem se fundamenta no sentido de que ele não era um ser sozinho, ele é um ser social, e para que haja as relações sociais é necessário que haja um formato tal em que todos se respeitem e em que se brote a questão da solidariedade e da fraternidade. E aí a gente vai atrás de quem? Atrás de Jesus. Sim. Não é? Jesus que veio nos mostrar a justiça com amor. Não é? A justiça com amor. Então, diferente daquele Deus que era justo e através da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, Jesus nos mostra, nos apresenta um Deus de amor. Eu trouxe para a gente ouvir hoje, comentar, Pierre, uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Posso lê-la? Opa, com certeza. Então, essa página é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma passagem de Jesus que está em Mateus 22:39. Então, assim fala o Emmanuel através do Chico. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia, de Jesus, portanto. Importa esclarecer, todavia,
que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Então, já aí vem a distância entre a teoria e a prática, o conhecimento e o uso do conhecimento, não é? Então, continua. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade de Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos. Porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos, ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho. Abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, Pierre, eu achei essa passagem desse livro, essa página desse livro, muito interessante, porque volta a gente a reforçar que ética e espiritualidade são dimensões da existência humana. Como também o ser humano é um ser social e político, então são 3 dimensões na essência do pensamento e das ações em relação a si mesmo e em relação ao coletivo. Eu dentro da sua explanação, a gente vê como essa parte política, a ética, né, a gente pensa a ética e a espiritualidade como faculdades naturais, né, que nós temos e que nós vamos melhorando, vamos dizer assim, conforme os nossos processos reencarnatórios. E a política, a gente vê que ela é necessária, né, porque na verdade ela seria de forma ética e com espiritualidade um terceiro tripé para a justiça social. Então, se nós formos voltando, você falou do livro dos Espíritos, no 3º capítulo, né, que fala das leis morais, a gente vê que se nós formos analisar as leis morais da 6ª em diante, né, vamos lá, primeira adoração, trabalho, né, reprodução, conservação, destruição, e daí nós vamos da 6ª em diante: progresso, sociedade, igualdade, liberdade, isso, amor, justiça e caridade. Isso. Então, para a gente efetuar essas 5, né, eu acho que vejam lá: progresso, sociedade, igualdade, liberdade, amor, justiça e caridade. Se para nós efetuarmos essas 5 leis naturais, nós precisamos sim de ética, nós necessitamos da espiritualidade, que nós hoje estamos acessando. Eu diria, nós já acessamos faz tempo essa espiritualidade, mas essa consciência que nós estamos adquirindo e até todos esses percalços que nós estamos passando, eles fazem parte de um processo de evolução, de um processo que inclusive que está descrito, né, em vários livros espíritas pela falha do livre-arbítrio. E Chico Xavier, ele nos traz um pensamento muito interessante, que é, por exemplo, se a gente atribuir política aos políticos,
a maioria do que nós estamos vendo hoje, a gente vai se afastar de uma lei natural, a gente vai se afastar de uma necessidade humana. E ele fala, devemos orar, por essas pessoas que perderam a noção real da política. A tentação do poder é muito grande. E ele fala, Chico Xavier continua: tenho encontrado no plano espiritual políticos que exerceram indignamente seus mandatos em situações deploráveis. As consequências de seus atos são equiparados a crime coletivo. Espíritas, e daí ele vem nessa coisa: candidatai-vos, trazendo a bandeira espírita em seus corações e ações perante a sociedade, elegendo-se ou não. Quer dizer, ele não estava falando, fortalecendo a política no espiritismo, mas ele estava falando da necessidade que nós temos de nos politizar, não no sentido de candidatura eleitoral, mas no sentido do amor ao próximo. Então, tudo isso que você abordou até agora, ele me faz lembrar aquela máxima de Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 12: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a ele. Nessa interligação de política, a gente vê que a política ela faz parte do nosso procedimento social de uma forma tão natural, e o que eu mais gostei na sua fala é isso, que é natural. Nós fazemos política, como Sócrates dizia, comigo mesmo. Nós fazemos política na pequena esfera, eu com a minha família, nós fazemos política eu com a sociedade. O entendimento, da ética, da verdadeira ética, do que Jesus nos colocou, é o momento em que nós iremos conseguir, e esse momento pode estar um pouco longe, por causa que nós estamos num momento ainda de mundo de expiação e provas, indo para a regeneração, em regeneração no começo, mas a gente faz parte desse processo de evolução. Mas o que Jesus tentou nos colocar é que quando a gente conseguir interagir, eu comigo mesmo, da mesma maneira que com a sociedade, como ele nos mostrou, eticamente, politicamente e com uma espiritualidade que nunca ninguém conseguiu acessar no nosso planeta, a gente está indo ao caminho do átomo ao arcanjo, que diz o Espiritismo. Então nós estamos longe disso ainda. E se nós analisarmos, obviamente que não dá para a gente fazer uma análise científica de tudo o que está sendo falado, mas eu gostei muito de uma dissertação de mestrado que intitulada Espiritismo. Ele pôs em Espiritismo Kardecista, mas o Espiritismo todos já sabem que é de Kardec. Espiritismo brasileiro e cultura política, história e novas trajetórias. Veja só como ele nos traz. Caiu uma agulha aqui, mas está tudo em ordem. Veja só essa dissertação da Fernanda Flávia Martins Ferreira, da Universidade Federal de Minas Gerais. Basicamente, fala que o campo espírita tende a contribuir com o fortalecimento de valores basilares. E daí agora a gente vai mais para o lado da doutrina, que é o nosso papel nesse primeiro programa. Tanto no Estado liberal quanto do regime democrático, como a liberdade de escolha religiosa e, por consequente, o pluralismo religioso, assim como o adensamento de um novo tipo de associativismo, de cooperativismo, fundado nas noções de autonomia e confiança, do qual desse campo religioso foi precursor. Veja, a gente está falando à luz da ciência, material, a influência do espiritismo dentro da sociedade e dentro desse processo. E nós, vamos aí, eu vou jogar mais uma batata quente para sua mão daqui a pouco aqui. E nós temos, voltando-nos ao espiritismo, nossa doutrina consoladora, nós temos várias formas de olhar, várias visões nesse sentido, que são, às vezes, deturpações dessa naturalidade que você passou para nós nesse primeiro momento com a sua explanação. Como você, Delza, vê a ética, a política e o exercício
né, podemos trazer a espiritualidade para esse contexto, sob o olhar do Espiritismo? Bom, nós temos como fundamento basilar, para ser enfática, no Espiritismo, é que nós precisamos sempre estar em permanente vigilância para uma renovação, uma reforma íntima. Não é uma reforma em busca de coisas externas, de dimensões externas. É uma reforma em busca da nossa própria essencialidade. Né? Lembrando quando Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de nós. Nessa forma, Pierre, se, e eu coloco se, né? Do ponto de vista só de um encaminhamento lógico, se nós somos naturalmente espiritualistas, mesmo que alguns se digam materialistas, mas é uma lei natural, né? essa volta à transcendência. Se com essa dimensão, com essa essência humana, nós estamos ao longo das nossas vivências forjando o nosso caráter, sempre em caminho, no caminhar do bem, no caminhar da perfeição. Se nós estamos como dentro do projeto pedagógico de Deus, convivendo, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, convivendo com aqueles com quem precisamos conviver para servirmos uns aos outros no sentido do progresso coletivo. Então, nossa missão, única missão, como bem disse o Leon Denis, é a educação espiritual. Ora, baseada nessas três colocações, o espírita, ele não pode se furtar a exercitar o seu papel político dentro da sociedade. E eu não estou falando de política partidária. Sim. Eu não estou falando de ideologia partidária. Eu não estou falando no conjunto de sistemas e de normas que compõem os partidos. Eu estou falando do homem como um ser político. Ora, nós sabemos que há um progresso intelectual já bastante avançado, né? E sabemos que as duas asas, a intelectualidade e a espiritualidade, né, são as asas que nos compõem na nossa dimensão de, como você disse, de átomo a arcanjo. Então, na parte da intelectualidade, nós, de fato, a humanidade já evoluiu muito, não é? Já evoluiu a ponto de estarmos aqui falando e sendo ouvidos e interagindo com pessoas, com os nossos ouvintes do outro lado do planeta em tempo real. Ora, então, Pierre, qual a nossa função nesse sentido? Kardec nos diz, e de uma forma bem clara, né, que o progresso, para progredir, o homem precisa da sociedade. E não pode haver, não é, uma convivência social sem a ação política. Isso é impossível. Então, nesse sentido, enquanto nós estivermos dominados pelo orgulho, pelo egoísmo, enquanto ainda não nos tornarmos capazes de referenciar esta transformação, nós, de fato, ainda estamos muito aquém do progresso moral. Como eu citei anteriormente, a Lei Áurea, e que vem dos gregos aos romanos, passando pelos chineses, né, uma civilização tão antiga. Então, nós vemos que, embora isso estivesse presente,
embora todo o avanço da intelectualidade, ainda há muito a se fazer no progresso da moral e da ética. Então, a gente vê que no caminhar da humanidade há um fluxo e um refluxo do proceder ético, e isso é uma condição essencial da convivência humana. E a gente também, ao longo da humanidade, a gente encontra referências de muitos homens que procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida, como nos diz Emmanuel, não é? E que nos servem de bússola para entender o trajeto a ser percorrido. Do mesmo jeito que também muitas referências dos que assim não procederam e que também nos servem, né, de contra-referência para não assim proceder. Então, eu lembro a tantas pessoas famosas, e eu lembro, por exemplo, do Francisco de Assis, de Gandhi, não é? De Luther King, de Buda, de Sócrates, de Aristóteles, que é lá na antiguidade grega, é um dos primeiros que fala na questão da ética e vincula a ética às virtudes, inclusive a virtude da justiça, não é? Spinoza, Tomás de Aquino, que retoma o que foi dito pelo Aristóteles e referencia, e Kant, não é? Com a questão, né, e que nos trouxeram, ora somente na teoria, ora na teoria e na prática, e ora numa vivência prática, como Francisco de Assis, como Francisco Cândido Xavier, né, como trazendo para a gente a essência da ética como motor para a solidariedade e a fraternidade humana. Então, ora, se nós temos, não é, ao lado desses, existem também números anônimos, sim, não é? Anônimos que eles não fizeram sozinhos, que não fizeram sozinhos e que ainda tem, não é, tantos aí que na vida cotidiana eles percorrem esse caminho, inspirados, inclusive, nesse processo transcendente, os caminhos da elevação, como diz o Leon Denis, né, para a frente e para o alto, não é? Pois bem, nesse aspecto, nós espíritas não podemos nos furtar nesse momento a esse papel, não é? A entender como é importante que pela fala, pelo exemplo, pelo pensamento, pelas referências que a gente possa dar, é nosso papel, sim, trazer para o ambiente onde estivermos, seja a família, seja no centro espírita, seja no trabalho, seja na sociedade, essas referências, esses valores, né, de ética no cotidiano. Não estamos aqui falando de grandes teorias da ética. Eu me lembro de um autor brasileiro, o Luciano, que ele fala a ética no Brasil, a ética no cotidiano do Brasil. Então, como eu posso, né, deixar de entender que o meu papel é considerar o outro, me nivelar ao outro, melhor dizendo, considerar o outro tão importante como a mim mesmo e, portanto, só fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a mim. Como eu posso lembrar que Jesus me disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é? Lembrar dessa ética cristã e, ao mesmo tempo, me portar de forma tal que seja apenas uma teoria perdida sem o exercício da prática. Claro que isso é um processo, não é? Claro que nós estamos aqui exatamente, todos nós, né? Eu inclusive, não é?
Foi que eu... Pronto? Eu, inclusive, nessa busca, nessa tentativa, né, nessas idas, como falei antes, nesse fluxo e refluxo, mas sempre com esse propósito. A consciência, né, que vai nos sendo apresentada durante todas as reencarnações, fazem com que nós, em algum momento, consigamos abordar de forma muito natural, como você disse, a ética, a política e a espiritualidade no nosso dia a dia. Em relação a essa pergunta, né, do espírita na política, né, eu acho que isso é nós temos, você acabou de falar de uma forma brilhante, que nós não podemos nos furtar, nós não podemos fugir do que acontece na sociedade, nós não podemos fugir do que acontece no nosso bairro, na nossa rua. E, ao mesmo tempo, dentro de padrões cristãos, nós espíritas tentar trabalhar vivenciando e exemplificando aquilo que nós tanto estudamos e tanto aprendemos através do Evangelho, através do exemplo de Jesus. Nesse sentido, obviamente que nós temos falhas pelo livre-arbítrio, pelos próprios sentimentos. Você falou do egoísmo. No processo evolutivo de nós, herdeiros de nós mesmos, durante a passagem terrestre, foi-nos colocados sentimentos defensivos que eram necessários para me passar de uma fase para outra. Isso está bem descrito na Reforma Íntima, Um Só Caminho, do Ubiraci Leal, em que nós, desde quando lá passamos do Neandertal e tivemos que desenvolver o egocentrismo, que tivemos que desenvolver o instinto para a sobrevivência, para a conservação das leis, nós fomos adquirindo esses sentimentos defensivos para que nós conseguimos, vamos dizer assim, passar de fase no processo evolutivo. Sim. Mas não era para nós irmos acumulando esses sentimentos defensivos, né? Nós vamos começar a viver nas cavernas, a gente começou a ter o ciúme, né? Começou a ter o egoísmo, e isso parece tão vivo hoje, né? Inclusive no Dia dos Namorados, né? A gente poderia até falar mais sobre isso da política e ciúme, mas o que é mais interessante é que esses sentimentos eles foram nos dados para a gente passar de fase. E nós fomos adquirindo. Então daí vem, na hora da ciúme, egoísmo. Depois vem o quê? Orgulho, vaidade, quando eu começo a viver em tribo. E parece que para nos estabelecermos no poder, nós fomos nos ausentando um pouco. E isso pode até estar sendo vigente pelo materialismo, em que quando nós tocamos qualquer atividade simplesmente pela matéria ou pelo materialismo, nós fugimos da naturalidade, da espiritualidade e da ética que faz parte de nós como seres divinos. Nesse sentido, eu creio que não tem como o espírita não estar presente. O que nós não podemos nos confundir, Herculano Pires nos trouxe com muita qualidade no início da década de 80, é que todo mundo fala que Herculano Pires era contra entrar na política. Não, a gente não está lendo ele direito. O que ele era contra é ter um partido proselitista espírita. E foi a luta dele no início da década de 80, como um partido, né, da religião tal. Porque nós somos um Estado laico. E nós adquirimos isso até para que nós tivéssemos a oportunidade de manifestação das diversos tipos de espiritualidade para o bem comum, que isso também faz parte do processo de evolução. Então, a gente tem um Estado laico no Brasil e o espírita tem que estar inserido, sim, nesse processo. O que ele não pode é fazer política dentro do centro espírita, e o que ele não pode é falar que é espírita para ganhar voto. Eu acho que nesse sentido, mas ele pode vivenciar e exemplificar, ele não precisa estar puxando, mas nós fazemos parte de um ser único. Não tem como eu fugir do que eu sou, se eu estiver trabalhando ética e espiritualidade dentro de mim. Então, dentro desse contexto, nós temos várias linhas de conduta, mas eu acho perfeita. Eu acho até que você trouxe alguma coisa sobre, né, um livro, né, sobre o espiritismo e política, né, que tem um livro do Ailton Viana. Do Ailton Viana. E ele nos diz, ele inicia
com uma pergunta que é a seguinte: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E a resposta: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições. Então, isso é um exercício da política, né? Isso é um exercício, não é, bem claro de que nós estamos no mundo, né? Então, e aí estando, nós temos que participar de todas essas dimensões. Num outro momento, né, o Kardec, ele também contido nesse texto do Ailton, Kardec, ele lembra que o Kardec nos diz os caracteres daqueles que devem participar da estruturação de uma sociedade justa e amorosa. Dessa forma, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e à crença espiritualista, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, em consequência, Pierre, a ação política dos bons é um imperativo na hora atual. O Espiritismo apresenta conceitos claros e precisos para a sua atuação. Veja bem, aqui, voltando ao Livro dos Espíritos e voltando àquilo que você lembrou sobre a evolução do homem, né, a partir dos princípios em que há necessidade do egoísmo para a própria sobrevivência, o Kardec pergunta na questão 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Portanto, qual a raiz de todos os outros vícios, né? E a resposta é, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tenham, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Mais adiante, na questão seguinte, ele pergunta: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? E a resposta é clara, lúcida. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isto depende da educação. E aqui, como bem nos convida
a doutrina espírita, permanentemente está se falando da educação espiritual, né? Do retorno àquela questão inicial de reencontrar em nós mesmos o ser divino que somos, né? Quando Jesus nos falou, brilhe a vossa luz, Ele sabe que nós somos luz, mas ainda permanecemos, né, embaçados pelas tentações, pelas paixões, pelo interesse individual acima do interesse coletivo. E é isso que a gente ainda vê muito nos dias de hoje, né? O exercício da política sob esse aspecto é o exercício de uma política que interessa a pessoas ou a grupos, né? Ou a partidos, ou a ideologias que trazem para aquele grupo o poder, né? Trazem para não há uma visão de um bem coletivo. Então, quando a gente fala, por exemplo, no Brasil, voltando àquela sua questão inicial, é impossível a gente olhar para o Brasil e ficar sem perceber que um país tão rico, não é? De uma grandeza tão grande, de tanta riqueza, e tenha uma injustiça social que nos afronta, uma desigualdade social que nos afronta e que nos indigna, mas já estamos mais avançados, porque até bem pouco tempo nem isso, a grande maioria. Então, é importante que a gente perceba que não estamos aqui meramente como ouvintes ou olheiros, nós somos personagens desta história. Exatamente. Não é? Nós somos personagens dessa história. E essa história é construída pelas pessoas. Às vezes, quando a gente lê a história, não é? A gente vai estudar. Hoje eu estava estudando história com meu neto, e era sobre a planície ibérica, eram as relações de Portugal com a Espanha, e parece uma coisa tão distante, quando na realidade é a nossa história, né? E é uma história feita pelos homens. Somos nós que a fazemos e não podemos ficar apartados disso. Você falou no início da sua conversa, agora nessa parte, você falou do Espiritismo e Política do Ailton Paiva. E a gente não poderia citar, completando aquilo que você colocou do Ailton Paiva, a questão 573 do Livro dos Espíritos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados, né, que você falou, né, instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são as mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Ele concorre sob essa forma para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Não somos espectadores, somos personagens ativos da onde vivemos e da história em que pedimos para estar, né? Já que encarnados, né, todos sabem, a gente tem 3 formas de reencarnação, né? Voluntária, eu vou fazer isso, vou tentar fazer isso, ou os espíritos nos chegam, você vai ter que ir por esse caminho, eu concordo, ou de forma, né, abrupta. Nós, vocês que estão nos escutando e nós que estamos aqui, pode ter certeza que não foi colocado, nós tivemos extrema consciência do contexto que nós iríamos estar passando, e nós muitas vezes fugimos das responsabilidades que lá, né, foram nos dadas ou que nós concordamos a ter. Mas nossos ouvintes, não esqueçam, estamos ao vivo
na Rádio Brasil Espírita, esperando as perguntas de vocês, porque senão eu e Delza falamos aqui para o resto da noite. Temos aqui, olha aqui, o nosso amigo Samuel, de Maceió. Boa noite. Amo a Rádio Brasil Espírita, a melhor rádio espírita do Brasil. Muito obrigado, Samuel. Sempre com bons temas. Minha pergunta: por que o Espiritismo não pode ter uma legenda partidária? Nós falamos agora há pouco. Por que o Espiritismo não pode ter uma legenda partidária, como acontece com outras religiões que têm bancadas, né? É isso que é a pergunta dele. Já que grandes nomes espíritas foram políticos, isso mudaria a moral e o caráter do candidato? A doutrina iria... Vamos lá. Isso mudaria a moral e o caráter do candidato? A doutrina iria perder sua pureza? Já que outras doutrinas, a exemplo de católicos e evangélios, já possuem sua legenda representando sua doutrina na política? Ele gostaria de entender isso, Deus. Bom, meu amigo Samuel, nós... Não, veja bem só o que nós estamos colocando até então. Nós não vamos nos furtar de estar na política, se assim for de interesse. Mas também nós não podemos pensar em trazer um Estado confessional ou não laico de volta para a nossa realidade democrática, de volta para a nossa liberdade de pensamento, como ainda acontece, por exemplo, no Butão e Camboja com o budismo, como ainda acontece na Escócia, né, o cristianismo presbiteriano, na Grécia com o cristianismo ortodoxo, né, e o hinduísmo que foi no Nepal até 2006, e obviamente o islamismo em vários países do Oriente Médio. Eu acho que isso seria retroceder em relação a tudo que nós conquistamos dentro das nossas últimas, como eu já disse, 5 qualidades ou 5 leis naturais, né? Nós precisamos de progresso, nós precisamos de sociedade, nós precisamos de liberdade, igualdade, amor, justiça e caridade. Então a gente não poderia estar defendendo aqui um partido espírita, e daí eu tenho que realmente concordar com Herculano Pires quando ele colocou dessa forma e ser contra. Outra coisa muito interessante, a gente tem um livro que fala do Jorge Hansen, Ideologia Partidária e Doutrina dos Espíritos. Você trouxe a questão de políticos espíritas, mas e um deles com uma importância significativa, né, para a nossa república, para a abolição da escravatura, nada mais nada menos do que o médico dos pobres, Bezerra de Menezes, né? Só que se a gente for pensar até em Bezerra de Menezes, a carreira política de Bezerra, ela iniciou-se em 1861, quando ele foi eleito vereador no Partido Liberal. Foi reeleito para o período de 1864 a 1868 e depois elegeu-se deputado-geral em 1867. Ele foi reeleito vereador em 73 e ocupou o cargo de presidente da Câmara, que atualmente corresponde ao prefeito do Rio de Janeiro, de julho de 78 a janeiro de 81. Nessa época, a intensificação da luta abolicionista teve adesão de Bezerra, que usou de extrema prudência no trato do assunto. E, obviamente, todo mundo sabe, foi um dos grandes confidentes e um dos grandes influenciadores da princesa Isabel nesse ato. Então, você vê que, obviamente, que Bezerra, nesse momento, ele já se fazia presente na política através de cargos. E, entretanto, você falou dos políticos, só que em 16 de agosto de 1886, o público de mais de 2.000 pessoas que lotavam a sala de honra da Guarda Velha no Rio de Janeiro ouviu, silencioso e atônito, o famoso médico e político anunciar sua conversão ao espiritismo. E a partir de então que ele se converte ao espiritismo, se fala espírita, Bezerra sai do cenário partidário político. Então nós temos alguns exemplos. Outro exemplo que nós não podemos deixar é Eurípides Barçanufo, né? Foi respeitável representante político de sua comunidade, sem dúvida.
tornou-se secretário da Irmandade de São Vicente de Paula, participou ativamente da fundação do jornal Gazeta do Sacramento e do Liceu Sacramentano. Logo viu-se guindado a posição natural de líder, por sua segura orientação quanto aos verdadeiros valores da vida. Através de algumas informações prestadas por um dos seus tios, tomou conhecimento da existência dos fenômenos espíritas e das obras da codificação. Diante dos fatos, voltou completamente suas atividades para a nova doutrina, pesquisando por todos os meios e maneiras até desfazer totalmente suas dúvidas. A partir daí, o partidarismo político deixou de ser parte integrante dos anseios daquele jovem mineiro. O que eu estou colocando aqui? Que nós não podemos ser alheios à política, mas ter um partido espírita seria ser totalmente contra qualquer lei de liberdade, e a gente estaria fazendo proselitismo. Não é porque os outros ou porque nossos irmãos fazem, nós faríamos também. Mas de antemão, os espíritas têm que estar dentro desse contexto. E como a própria, eu já citei aqui, dissertação da UFMG, agora a doutora Flávia Ferreira, de 2008, ela deixa claro nessa dissertação que está disponível, a dissertação se chama Espiritismo Kardecista Brasileiro e Cultura Política e História de Nova Trajetória, e Novas Trajetórias. Ela deixa claro, através de A mais B, através de referências, revisões bibliográficas, a importância do espiritismo no século XX para o estabelecimento dessa política democrática que foi realizada até então. Então, nós não estamos falando de partidarismo, de espírita partidário, nós estamos falando de espírita ativo na política, sem ter que ser partidário, proselitista, porque senão nós estaríamos nos voltando a outrora, acima de que só eu estou certo e o outro estaria errado. E daí, cadê a liberdade? Cadê a igualdade? Cadê o progresso? Cadê a sociedade? Cadê o amor, justiça e caridade? Que caracterizam leis naturais que têm que estar alicerçadas pela ética, pela política e pela espiritualidade. Olha, queridos ouvintes, Pierre, nós estamos com 879 pessoas nos acompanhando, e estamos também sendo acompanhados por ouvintes aqui no Brasil, na Venezuela, no Peru, no Canadá, em Angola, na Argentina, na Bolívia, no Uruguai, nos Estados Unidos, em Camarões, na Alemanha, Japão e China. Queridos ouvintes, que bom que vocês estão nos acompanhando, e estamos aqui na tentativa de ouvi-los e conversarmos, não apenas agora, durante o programa, mas depois do programa vocês podem encaminhar perguntas que nós responderemos ao longo, antes do segundo programa, com certeza. A todos os ouvintes, aos 879 ouvintes, nosso fraternal abraço e sejam bem-vindos. Para vocês que chegaram agora na Rádio Brasil Espírita, tem um amigo meu aqui de Indaiatuba, São Paulo, que acabou de mandar um recado que agora começou a escutar. Um grande abraço ao Hamilton. A gente volta a dizer que nesse primeiro programa a gente aborda os temas mensais à luz do Espiritismo, e no segundo programa sempre com um profissional da área. Nesse mês, ética, política e espiritualidade. Falando do macro, falamos de política partidária, de política governamental, mas o Alexandre de Recife, Delza, e aí eu acho que você tem mais propriedade que eu, até pelos anos de doutrina, ele gostaria de entender sobre a política na casa espírita, porque algumas vezes observamos a falta de oportunidade dada por diretores. Exemplo, ele quis implantar várias vezes em várias casas que ele teve a mocidade espírita, e foi dito que no momento não era prioridade a implantação. Ele pede então para que nós esclarecemos para ele sobre essa conduta. Ela é correta? Ele é de família espírita, ele é espírita de berço. É o Alexandre de Recife. Boa noite, Alexandre. Que bom que você nos faz essa pergunta. De fato, Alexandre, quando nós falamos no exercício da política como resultado de um exercício de poder, nós estamos falando não apenas do macropoder, mas também do micropoder.
Então, todo grupo social, toda vez que há uma convivência entre pessoas, surge a questão das relações ocorrerem ou em base fraterna ou em relações de dominação, ou relações de poder que tendem a adquirir os mesmos vícios da política de lá fora e, com isso, tentar a manutenção e, às vezes, até mesmo a perpetuação de grupos de poder, inclusive nos centros espíritas. É ainda uma deformação do entendimento do que a doutrina nos fala. De fato, nós estamos agora, inclusive, no movimento espírita, trabalhando no sentido de que haja uma maior convite, uma maior participação, uma maior convocação, um maior acolhimento dos frequentadores das casas espíritas para assumirem trabalhos, grupos de trabalhos, grupos de estudo, participarem em várias atividades assistenciais para se alargar, inclusive, essa visão de família dentro do centro espírita. Infelizmente, nós ainda, como bem entendemos, nós ainda estamos nesse processo de aperfeiçoamento e muitas vezes há, sim, Alexandre, casas espíritas que se mantêm com esse vício, a raiz de todos os problemas, a raiz de todos os vícios, que é a entronização do eu. E então, não apenas o eu como dirigente do centro, mas o eu como grupo dirigente do centro. Então, é uma pena, mas eu espero que você não desanime nesse sentido. O movimento espírita jovem é preciso que seja cada vez mais fortalecido. Há uma juventude precisando mais e mais de educação espiritual, de se relacionar de forma prazerosa e fraterna dentro das casas espíritas. A federação, inclusive, a Federação Espírita Brasileira, ela tem iniciativas de trazer a arte, as expressões artísticas e culturais através da juventude espírita, como uma forma de releitura da doutrina, através de que a arte é a forma mais bela do entendimento entre os homens. Então, Alexandre, eu o convido a de fato insistir nessa sua proposta, procurar um outro centro, talvez, e não desanime, meu amigo, porque muitas vezes a gente pode desanimar num primeiro movimento, mas há espaço para iniciativas como a sua, com certeza, e eu louvo a sua atitude e a sua pergunta. Delza, só fazendo minhas suas palavras e reforçando para o Alexandre, que às vezes mesmo na nossa família, a gente, mesmo sendo de berço espírita, de conduta espírita, a gente não consegue levar todos os filhos para a doutrina espírita. Então, o nosso trabalho é um trabalho árduo e nós estamos impregnados daqueles sentimentos defensivos que você disse muito bem, liderados pelo egoísmo em todas as faixas políticas, do micro, da pequena esfera e da macroesfera. Então não tem como a gente... É um trabalho realmente árduo e que nós temos que entender o processo, e o Espiritismo nos traz muito bem isso, o processo de evolução do eu comigo mesmo, o de eu com a minha família, de eu com a sociedade, lembrando que somos herdeiros de nós mesmos e que, se nós julgarmos, traz o Birassi Leal, que o julgamento e a inveja é o sentimento defensivo
É do ser da quarta dimensão, do ser que está transcendendo. Porque já que ele transcende, ele começa a querer se levar a patamares maiores que o seu, e ele começa a querer julgar, e ele começa a querer ter inveja. Mas Jesus nos coloca que o ser da quinta essência, que foi ele quando encarnado, ele é o próximo que vai se estabelecer nas comunidades e na sociedade, que é aquele que tem como sentimento defensivo a intuição e o amor. Então façamos essa reflexão, que nós estamos na evolução certa, no caminho certo, no planeta certo, e com os nossos esforços contínuos. E às vezes a gente também, não é só você, né, que fica chateado. A gente estava conversando antes do programa, nós também temos nossas frustrações, mas nosso propósito tem que ser maior, né, pelo bem comum, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Esse é o principal propósito cristão e que está totalmente alicerçando a ética, a política e a espiritualidade. Temos uma última pergunta. Estamos lendo aqui. Vamos lá. É o Luciano de Maceió. Boa noite, Luciano. Desde os tempos remotos, a Igreja Católica Romana sempre apareceu, e alguns historiadores dizem que por isso sobreviveu, ligada à política, poder e controle de Estado. No entanto, ultimamente essa ligação tem sido com a própria Igreja mais sutil, mas presente. O amigo acredita que a doutrina espírita venha fazer algum tipo de ligação nesses moldes com o Estado? Como, quando e por quê? Atrelar o espiritismo à política não seria repetir os atalhos tomados em eras passadas e atuais pelo movimento cristão católico? Se a política comanda as nações, qual o problema de se unir as leis divinas com as leis humanas? Luciano aqui de Maceió. Luciano, de certa forma, nós tratamos um pouco sobre essa questão, não é? De fato, você faz uma análise bem clara das relações de poder entre Estado e religião. E aí não somente a religião católica, não é? Mas as outras religiões também, inclusive as religiões no Oriente, né? Nós não podemos esquecer a própria história de Jesus, não é? Dentro de um contexto em que os judeus e os romanos estavam politicamente num tratado de aparência do ponto de vista das relações políticas, e Jesus ele foi julgado por ambos, foi julgado pelo poderio romano, foi julgado pelo poderio dos judeus ou dos hebreus, né? E resultou no que a gente sabe. Mais adiante, o mais recente, a gente se lembra das relações de Napoleão, não é? Quando Napoleão não se permite ser coroado pelo Papa de então, e ele mesmo coloca a coroa na sua cabeça. Hoje em dia, nós vemos como há países, né, cuja política é estritamente um fundamentalismo religioso, e que muitas vezes o Estado e a religião eles se entrelaçam de tal forma que a gente fica difícil distinguir onde termina um e inicia o outro. Nesse aspecto, Luciano, a doutrina espírita ela se preservará sempre. Não haverá, pelo que nós estudamos e pela própria fundamentação da doutrina, nenhuma possibilidade que o movimento espírita brasileiro, ou mesmo o movimento espírita internacional, ele passe a compor um partido político de modo a se tratar de uma questão em que haja um conjunto de práticas e um conjunto de regras e normas que definem o movimento como um partido. Então, nós não veremos de forma nenhuma um partido social espírita, nem um partido brasileiro espírita, não haverá essa chance. Por quê?
Porque nós trabalhamos, nós entendemos que o nosso trabalho é um trabalho na reforma íntima. Se nós moldarmos o homem, se nós nos mudarmos, à medida que cada um de nós vai construindo nas suas vivências reencarnatórias o homem de bem, a sociedade como um todo, ela vai ser constituída de homens de bem. Portanto, é nesse sentido que eu estou colocando. Mas eu não podia deixar de lembrar o papel hoje do Papa Francisco, não é? O Papa Francisco hoje me parece que está acima desse atrelamento do ponto de vista político e Estado, porque ele está nos dando fazendo inclusive, tendo algumas ações em que ele vai além do papel político estritamente como representante máximo da Igreja Católica e num papel político de homem que busca o entendimento entre as nações, o entendimento entre os homens, numa visão mais alargada em relação à humanidade. Então, não podia me furtar de falar nesse momento como nós somos evolucionistas, nós entendemos, não é, que estamos num momento muito grave na Terra de transição, em que a figuras como a do Papa Francisco, figuras como a do Chico Xavier, como tantos outros que nos trouxeram leituras edificantes, capazes de fazer a nossa reflexão nesta construção do homem de bem, como bem é colocado no Livro dos Espíritos. É importante que a gente saiba que a ação política é uma ação no cotidiano, é uma ação nas relações de convivência e que se inicia no primeiro grupo social em que reencarnamos, que é a família. Não sei, Pierre, se você gostaria de acrescentar. Rapidamente, Luciano, eu acho que eu sinto nessa sua pergunta, até nessa sua pergunta não, porque a pergunta de Luciano é uma pergunta composta, já tem várias na mesma. Mas quando ele coloca, o amigo acredita que a doutrina espírita venha fazer algum tipo de ligação nesses moldes, simplesmente não, né? Só sendo por quê? Porque é bem claro que a nossa obra espírita cristã, ela vem acima das leis, né, materiais. E que, obviamente, que a gente, quando ele fala algum tipo de ligação, ele está se referindo a uma possível teocracia como foi feita no Estado romano. Lembrando que antes do Estado romano, o Estado grego se perdia até pela falta do monoteísmo, mas que se instala como democracia e que na verdade, como o primeiro Estado laico, não ligado à religião. Mas a gente vê, na segunda pergunta que você colocou, como e quando e por quê? Então, a gente acredita que já temos muitos espíritas inseridos em partidos, fazendo seu trabalho através da exemplificação, né? E que não necessariamente teria que atrelar uma bandeira do espiritismo a esse partido. Atrelar o espiritismo, a pergunta dele continua, atrelar o espiritismo à política não seria repetir os atalhos tomados? Então veja como você fez a pergunta e depois você faz uma pergunta, seria repetir os atalhos tomados em eras passadas? Sim, seria errado da mesma forma que anteriormente nós erramos. Se a política comanda as nações, qual é o problema de unir as leis divinas com as leis humanas? Quer dizer, daí a interação nenhuma, desde que nós tenhamos o contexto real de que Jesus nos colocou da ética, da política e da espiritualidade em nosso espírito. Por enquanto, nós não temos essa capacidade ainda e nós vamos ainda ser, por algum tempo, regidos por aqueles sentimentos, principalmente o egoísmo, que vai buscar as políticas mundanas. Herculano Pires traz uma coisa interessante. Seja político,
né? Pode falar de espiritismo, pode ser político, não abra um partido político, mas cuidado, porque vocês são testados com uma enormidade de peso para manter a sua ética, a sua espiritualidade e principalmente o senso da política verdadeira que hoje está deturpado no nosso país. Então nós temos que entender isso. Os movimentos acontecem de forma individual por pessoas como Bezerra de Menezes, que são poucas que se encarnaram, ou nenhuma como Bezerra na política nacional, mas que nós já temos políticos trabalhando e não necessariamente tendo que levantar uma bandeira espírita para isso. Nós estamos, então, chegando ao final. Márcio Eduardo já está dizendo que, né, chegamos, dá saudade, né, porque é um tema tão palpitante e que nos dá tantas reflexões, inclusive reflexões pessoais, né, porque nós entendemos que esse, como falamos na leitura inicial, né, esse convívio aqui com os ouvintes é um convívio de, além de respeito mútuo, mas de aprendizado mútuo, né? Então, que bom que conseguimos concluir esse programa e espero que com tantos ouvintes, quase 900 ouvintes, né, de diversos países, nós tenhamos cumprido com a nossa missão. Lembrando a vocês que daqui a 15 dias, dia 26 de junho, nós estaremos aqui de volta com o mesmo tema, porque o programa é um programa que adota um tema a cada mês, e nesse mês o tema ética, espiritualidade e política, ele volta a ser analisado agora com a presença de uma pessoa especialista, né, do ponto de vista para trazermos a análise também sobre a aflição da ciência. Gostaria de agradecer a todos, agradecer ao Márcio, que está aqui conosco sempre e sempre, agradecer ao meu companheiro de programa, o nosso Pierre, que sempre vem tão iluminado, trazendo mais e mais fatos históricos que nos alicerçam o entendimento, e me despedir de todos, passando a palavra ao Pierre. Delza, na verdade você é a nossa inspiração, né, Márcio? Então, eu acho que essa fala era minha, né? Que a gente que se inspira em você com sua sabedoria e com sempre seu exemplo de vida. E que conseguiu conciliar muito bem o espiritismo e a vida pública, né? Dando exemplos e tendo aí grandes homenagens na sociedade diante da tua obra, né? E teu exemplo, né? Então, muito obrigado por a gente caminhando, ainda sendo caminheiro, poder estar dividindo aqui o microfone contigo. Meus ouvintes, muito obrigado. Claudinha, lá em Campinas, Márcio, sem vocês não seria possível esse bate-papo tão amoroso na noite de hoje. A todos os namorados, muito amor, muito carinho. A todos os maridos e mulheres, revejam esse amor e tirem o egoísmo dele também, né? Porque nós falamos do problema do egoísmo na política e também nas relações conjugais, por que não, né, reforçar? Que Jesus, ou a espiritualidade que cada ouvinte acredita, esteja convosco, e que fazeis de vocês veículos da espiritualidade divina, no sentido do entendimento da ética como característica natural do caráter daqueles que buscam Deus na plenitude, a política como ato necessário para o exercício da justiça na sociedade e nos pequenos relacionamentos, e a espiritualidade, a capacidade de transcender, porque Deus é único e com Ele, através dele, conseguiremos unir todos nós, não em nome de uma ideologia ou de uma religião, mas sim em nome do nosso Deus maior e do bem comum e coletivo a todos. Boa noite a todos. Mas pela coragem de lutar, mas